Por que eu acredito que Lula cairá? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Eu tenho uma tese, e é apenas uma tese, eu não tenho como comprovar isso, é apenas intuitivo, que o governo Lula, na verdade, foi uma estratégia para depois retirá-lo para que o seu vice-presidente assumisse. Então, todo o processo que tivemos eleitoral, todo o processo que ocorre durante a campanha, enfim, apontam para isso, a minha maneira de enxergar. E parece-me que as coisas estão rumando para isso. O presidente da República, o presidente Lula, ele está completamente perdido, ele está agindo de maneira até mesmo estranha e que tem colocado em risco a própria diplomacia do Brasil. Vejamos 4 pontos que eu quero destacar aqui, mostrando que este governo sim cairá. O primeiro é o aumento do gasto público. O presidente Lula, ele não tem escrúpulo nenhum em aumentar de maneira assustadora o gasto público, o que tem demandado ao Brasil uma situação caótica. Nós vivemos, de fato, e estamos num processo que certamente há de piorar quanto às contas públicas, tanto que essa reforma tributária, que está sendo um escândalo, demonstra de fato até onde esse governo deseja ir, ou seja, arrecadar mais, aumentando tributos e assim empobrecendo mais o brasileiro e fazendo com que haja desemprego, haja falta de esperança, enfim, o governo tem rumado para esta direção. O segundo ponto que a gente percebe claramente como mais um elemento para a queda do governo Lula é o discurso de ódio. Se prometeu que seria um governo de reconciliação, de agregação, do amor, mas na verdade não é nada disso. O que nós vemos é um discurso de ódio intolerante e autoritário contra aqueles que pensam diferente. O Lula, ele não teve a preocupação de agregar os brasileiros ao redor de si, independentemente da sua visão política, para uma reconstrução nacional, conforme ele mesmo diz. Na verdade, o que ele tem ali é um projeto de vingança, um projeto de ódio, um projeto cujo discurso é, sim, a manifestação da ira e da cólera contra o que nós podemos chamar de direita. E isso também tem apontado para a queda do seu governo. O outro aspecto é a inserção das pautas de esquerda. Também esse governo não tem escrúpulo nenhum, não tem respeito nenhum pelo Brasil. Eles estão empurrando goela abaixo as suas pautas. Um exemplo disso é o PNE, Plano Nacional de Educação, que tem caracterizado essa educação ainda mais progressista, mais revolucionária. E não somente isso, mas, por exemplo, neste projeto, que ainda vai passar por votação, tenta criminalizar a educação doméstica, ou aqui é chamado de homeschooling, o que é de fato um absurdo, retirando a liberdade das famílias de educarem seus filhos da maneira como entendem. A própria Constituição aponta para isso, dizendo que inclusive a educação da criança é responsabilidade da escola, o saber e da família, a verdadeira educação. Mas esse governo não tem escrúpulo nenhum e ele tenta empurrar goela abaixo suas pautas a partir da educação. Daí o plano de escolas integrais, acabar com a militarização das escolas, o próprio Enem, que foi e tem sido um escândalo no Brasil, demonstra a inserção dessas pautas. E a quarta e última questão é as relações internacionais. Tem sido um desastre. O presidente Lula tem sido um problema, inclusive trazendo perigos para o Brasil. A sua posição aliada a partidos, países autoritários, países que não têm compromisso nenhum com a democracia e o seu ataque a nações democráticas e talvez o último aspecto a se perceber é esta guerra de Israel, que é um Estado democrático, contra um grupo terrorista. Veja, Israel não está guerreando contra os palestinos, ele está guerreando contra um grupo de terroristas e essa guerra ela é justa porque ele foi atacado, ele foi humilhado internacionalmente.
Mas o governo Lula insiste em se manter como que em cima do muro, mas na verdade sabemos do seu comprometimento com regimes autoritários. Basta lembrarmos que no Brasil aportou navios iranianos e isso trouxe um estranhamento muito grande do ponto de vista internacional. Há quem diga, inclusive, que o Brasil já está na watch list americana, o que isso já demonstra um problema sério, um problema diplomático muito sério. E por conta de tudo isso, é que eu acredito que muitos que se dizem aliados do governo estão dando corda para que o Lula venha se enforcar. A pergunta é, por que ainda não se iniciou um processo de impeachment contra o presidente? Porque eles querem passar o prazo para que, em havendo o impeachment, o vice-presidente assuma, evitando assim novas eleições. Estão esperando apenas esse prazo. Passando esse prazo, eu tenho quase certeza de que o presidente Lula cairá. É só uma questão de tempo. E para mim, todo grande projeto executado pela maioria daqueles que diziam apoiar Lula não traz outro caminho senão colocá-lo na presidência como se fosse uma desculpa para a vitória da esquerda e depois retirá-lo para que o Alckmin assuma a presidência da República. Perceberam que toda essa situação vexatória da esposa do presidente, a Janja, assumindo uma vice-presidência e o Alckmin não tem dito absolutamente nada? Ele é macaco velho, ele é político já de muitos anos, ele sabe como agir. E para mim, isso também é indício de que o Lula cairá e o vice-presidente assumirá o poder no Brasil. Quem viver, verá. E, de fato, se nós tivermos vida e força, eu acredito que vamos presenciar este momento no Brasil. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que já é membro do canal, dá uma checada se você continua. Se não é membro, se inscreva, aperte o sininho, compartilhe, faça comentários, ajude esse canal a crescer e até a próxima.